Olá, igreja, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Dário, um discípulo que se treme literalmente na presença de Deus, reconhecendo pecador que sou, necessitado da graça desse poder de Jesus, que ainda hoje luta contra um coração rebelde, egoísta, vaidoso. Só minha esposa e os meus filhos conhecem a mim literalmente no dia a dia, e sabe que somente a graça do Senhor Jesus é capaz de me sustentar e me livrar das agruras que o meu coração rebelde quer me fazer todos os dias. Um coração dependente de si mesmo, dependente das suas vontades. Mas a graça do Senhor Jesus vem me alcançando. E esse mesmo amor pelo qual sou alcançado pela vida da minha esposa e dos meus filhos é a testemunha da ação do poder de Deus sobre a minha vida. Porque algumas 24 horas atrás, esse orgulho, essa vaidade me levavam ao consumo de drogas pesadas, como cocaína, maconha, o álcool. Me levavam a um comportamento compulsivo na área sexual, dependente da prática terrível da masturbação, da prostituição. Mas a graça do Senhor Jesus me alcançou. E o poder da confissão dos meus pecados hoje me sustentam e me fazem estar limpo de toda essa loucura, mas reconhecendo que eu preciso me colocar aos pés de Jesus todos os dias, e entender que eu sou capaz de fazer as mesmas coisas que eu fazia no passado, se não for a graça de Deus, se não for a mão poderosa do Senhor a me sustentar todos os dias. Então, muito feliz de poder estar vivendo hoje essa vida diferente, essa novidade de vida, que me tira das trevas e me traz para a luz, mas entendendo que o poder não está nas minhas mãos, que a força não está nos meus braços, que somente a graça e o poder de Jesus é capaz de fazer isso, amém? Então quero te convidar a ficar de pé agora, para a gente iniciar esse momento na leitura da palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 5, te convido a abrir aí a partir do verso 13. Vamos ler 3 versículos juntos aqui. Esse Tiago é o irmão de Jesus, que não creu em Jesus inicialmente, mas viu Jesus ressurreto dentre os mortos, estava dentre aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi considerado por Paulo um dos colunas da igreja. Escreve essa carta que é um pequeno livro, né? Uma pequena carta que traz alguns ensaios morais e que chama a atenção pela preocupação desse discípulo e a igreja de Jesus viver aquilo que prega. Então vamos ler juntos a partir do verso 13, vai estar aí na tela, e eu quero convidar a igreja toda a ler com a gente. Vamos lá, juntos, uns aos outros, vivendo esse momento. Verso 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão
perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu errei, então vamos voltar aqui, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Estamos vivendo esse momento da mutualidade. Então, você vai me ajudar a fazer esse momento aqui também. Em vez de eu orar para o início desse tempo em palavra, eu vou te desafiar. Encosta a mão do lado do irmão que está do seu lado, pergunte o nome dele. E agora nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Então ore aí por quem está do seu lado e interceda pela vida desse amado irmão que está com você. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome. Tua igreja, Pai, reunida em oração uns pelos outros, vivendo a verdade do teu evangelho para a glória do teu nome. Aleluia. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Teu povo reunido para a tua glória. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. Se é para viver a mutualidade, vamos viver a partir de agora, não é não? Vamos deixar para depois não. Então vamos fazer desse momento um momento juntos para a glória de Deus. Ano da mutualidade, ano dos uns aos outros. Na realidade, essa é a essência da caminhada cristã. São mais de 40 mandamentos recíprocos que nos fazem crescer no conhecimento da pessoa de Jesus, nos encorajam a permanecer e nos trazem, acima de tudo, a unidade como corpo de Cristo. Mas essa mutualidade, meus irmãos, ela tem um propósito, que nos faz olhar para fora, que anuncia para aqueles que estão sofrendo que é possível viver de uma maneira diferente. A mutualidade que traz unidade nos faz um só corpo, um só em Cristo Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus nos falou lá na oração sacerdotal, em João no capítulo 17, versos 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sujeitem-se uns aos outros, amem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, consolem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, saúdem uns aos outros, encorajem uns aos outros, suportem uns aos outros, carreguem os fardos uns dos outros, aceitem-se, humilhem-se, aconselhem-se, sirvam uns aos outros, lavem os pés uns dos outros. Ao longo das próximas semanas, nós vamos ver cada mandamento desse e aprender a viver diante de Deus essa reciprocidade santa. Entendendo que essa reciprocidade aqui, ela tem um fundamento, meus irmãos, que é o amor. Não é a reciprocidade pela reciprocidade, é a reciprocidade que nos leva à mutualidade, porque a base de tudo isso é o amor de Jesus. E por que é importante frisar isso? Porque nós, como seres humanos, somos seres relacionais. Então a reciprocidade é um termo muito utilizado. A maioria das pessoas gosta sim de se relacionar. E a vida em sociedade, ela tem essa característica. No entanto, o mundo vive isso de forma superficial. Vive isso sem o fundamento do verdadeiro amor. Então a reciprocidade, ela acaba sendo essa troca de favores. Eu faço e depois você faz por mim. Eu te dou, depois você me devolve. Te pago o almoço, mas você me paga um jantar. Te convido para a minha festa, mas depois, inevitavelmente,
você vai me convidar para a sua. É o famoso toma lá da cá. As pessoas fazem tudo, uns pelos outros, mas sempre na expectativa de receber algo em troca. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, como está escrito em Atos 20:35, há maior prazer em dar do que em receber. No reino de Deus, o que nos impulsiona a fazer o bem, não é o bem pelo bem, mas é o amor de Jesus que nos constrange, que foi derramado sobre nós e nos faz amar com o amor dele. E o amor aqui, meus irmãos, é aquele amor que não procura os seus próprios interesses. É o que está escrito em 1 Coríntios 13. É o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta e que não espera nada em troca. O Senhor Jesus elevou o patamar sobre o que é amar uns aos outros. Quando ele diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como quem? Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, meus irmãos, aqui é a prova clara que o Senhor Jesus diz para mim e para você. Eu em mim, na minha força, no meu entendimento, não tenho capacidade de amar alguém com amor genuíno. A mutualidade pautada pelo amor, ela promove um ambiente de encorajamento e apoio, que nos leva sempre a depender do Senhor. Não é a mutualidade que nos faz depender uns dos outros, que nos faz dependente do amor uns dos outros, ou do favor uns dos outros. É a mutualidade que nos encoraja e nos aponta para o verdadeiro amor que foi demonstrado há 2000 anos naquela cruz. Então não se trata, da troca de favores, mas de se colocar ao lado, mesmo sendo limitado, mesmo sendo fraco. É assim que eu me vejo dentro da minha casa, meus irmãos. Quantas vezes no meu dia eu tenho que voltar diante da minha esposa, diante dos meus filhos e pedir perdão. Perdão por ter exagerado na dose. Perdão por ter sido impaciente. Perdão por não ter demonstrado o amor na prática. Perdão por não ter estado presente. Mas a graça do Senhor Jesus é nos dar a chance de voltar todo o tempo, de agir com graça e misericórdia, apontar para o poder de Jesus e tentar fazer de novo de uma forma diferente. Então o objetivo sempre é acolher. E não tem ninguém mais apto, meu irmão, a acolher um pecador do que um outro pecador. A gente aprende com o salmista, que a essência não está naquilo que eu faço. O que move o coração de Deus não é a força, o meu grito, ou a minha intrepidez, quer seja falando ou quer seja agindo. O que move o coração de Deus é o que está escrito no Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então o propósito da mutualidade é me conectar com pessoas, para acolher pessoas e também para ser acolhido por elas. Então estamos vivendo essa série sobre esses mandamentos recíprocos, para dar luz ao propósito divino, que nada mais é do que o exercício do amor. Semana passada fomos ministrados a respeito dos mandamentos da exortação, de exortar uns aos outros, da instrução, de instruirmos uns aos outros. Hoje pela manhã, o foco foi a oração, iniciamos esse momento orando uns pelos outros, e agora o foco está sobre o poder restaurador da confissão. A palavra confessar aqui é uma tradução do grego, vou arriscar aqui a palavra em grego, me perdoe, posso errar, definitivamente vou errar, mas vamos lá. Exomolódio. Essa é a palavra do grego, traduzida, que significa confissão, que significa também professar. Esse termo é um termo interessante, ele aparece na Bíblia 11 vezes, e olha aqui os 3 significados dessa palavra. Primeiro, reconhecer aberta e alegremente.
É o que está lá em Mateus 3:6 também, é o mesmo termo. Outro termo, para a honra de alguém, celebrar, dar louvor a alguém, que é o que está lá em Romanos 14:11. Terceiro, prometer publicamente que farei algo, concordar com algo, comprometer-se com, que é a referência que está em Lucas 22:6. Olha que interessante, meus irmãos, essa palavra, apesar de apenas ser uma, traz no seu bojo significados complementares extremamente importantes para o nosso entendimento. Ou seja, podemos dizer então que a confissão dos meus pecados é um reconhecimento aberto e alegre da minha natureza pecaminosa. Olha, como é que pode isso, né, meu irmão? Eu me remonto ao dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. O dia que eu reconheci que eu sou um lascado pecador, mas foi o dia mais alegre da minha vida. Eu chorava aos prantos de felicidade por esse reconhecimento. Mas a palavra também significa demonstrar uma atitude de reconhecimento e honra ao Senhor. Ou seja, eu reconheço alegremente que eu sou um pecador desgraçado, mas reconheço na mesma atitude honra ao Senhor, porque eu sei e tenho a convicção a partir de agora que eu preciso do amor de Deus. E ao mesmo tempo, ao reconhecer alegremente, ao demonstrar o reconhecimento à pessoa de Jesus, eu me comprometo publicamente a viver de uma forma diferente, ou seja, viver para Deus. Então talvez você se lembre desse dia da sua conversão. Com certeza não foi um dia triste, foi um dia feliz. Um dia onde você confessou o Senhor Jesus, reconheceu a sua natureza pecaminosa, reconheceu que só o poder de Jesus era capaz de te salvar, e ali, indubitavelmente, entregou e deu esse passo de fé, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, o que a gente precisa entender definitivamente, meus irmãos, é que a confissão de pecados não é um ato único daquele momento, daquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus. A confissão, ela não é um ato único e nem pode ser um ato único. Ela não pode ser reservada somente ao dia onde eu entreguei minha vida a Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque sem confissão de pecados não há transformação de caráter. Sem confissão de pecados não há cura. Aliás, é essa falta de entendimento que leva a gente, ou o nosso país, um país chamado cristão, tornar-se ao mesmo tempo um país doente. Por quê? Porque a religião, ela não é fruto de corações arrependidos, mas é apenas um lugar onde eu busco a resolução dos meus problemas, onde eu vivo apenas para satisfazer ou buscar a resolução dos meus próprios interesses. Então temos congregações superlotadas, eventos e mais eventos religiosos, igrejas de todo tipo, denominações das mais variadas, mas a sociedade continua cada vez mais adoecida. As igrejas estão doentes, meus irmãos. Por quê? Porque pecado escondido adoece, porque pecado não tratado, não confessado mata. Mata fisicamente, mata emocionalmente, e acima de tudo, mata espiritualmente. É o que diz o Salmo 32, presta atenção aqui, meus irmãos, o salmista reconhecendo diante de Deus essa verdade. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Olha a gravidade, meus irmãos, de esconder, de fazer de conta que nada está acontecendo, de achar que eu tenho força no meu braço, de achar que eu sou bom nas coisas. Ontem mesmo estavam conversando com os homens aqui no Seis de Homem. É aquela síndrome maldita. Fui alcançado pela graça de Jesus. Entendo isso quando entrego a minha vida a Jesus, mas logo começo a me encher de mim mesmo e faço do meu pecado como o pecado de Saul, e começo a erguer memoriais em minha honra, achando que tudo que eu faço hoje
que o resultado da minha vida hoje depende de mim e foi construído na força do meu braço. Confessar os pecados, esse é o desafio que o Senhor nos coloca hoje. Confessar uns aos outros. Agora, a confissão, meus irmãos, de pecados, ela não pode ser tratada como se fosse um ritual religioso. A igreja romana, ela entendeu bem a necessidade da confissão. Instituiu até um ritual para isso. Mas ela limitou a confissão apenas ao sacerdote, ao padre, ou seja, se eu quero confessar o pecado a alguém, eu tenho que ir naquele lugar, naquele momento, cumprir aquela agenda para poder realizar minha confissão. Mas ela não pode se limitar ou se fazer como um ritual religioso. Primeiro, meus irmãos, porque a confissão ela deve ser fruto de um coração arrependido. Ou seja, sem arrependimento a confissão não gera frutos. O Senhor nos convida a confessar os nossos pecados, mas a confissão ela é um mover do Espírito Santo em nós, que nos faz reconhecer a nossa natureza pecadora e limitada, reconhecer os erros que eu cometo, e aí eu confesso para obter cura. E além disso, meus irmãos, a confissão, ela tem que ter um propósito, ela tem que ser intencional, porque a confissão é uma atitude de obediência, é praticar a palavra de Deus, é praticar os mandamentos recíprocos que lemos aqui agora há pouco. E Tiago nos confronta com essa palavra, lá no capítulo 1, nos versos 22 a 25, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Glória a Deus. A liberdade citada aqui por Tiago alcança algo precioso, meus irmãos. Pois além de me libertar da escravidão do pecado, ela me liberta também das máscaras, do peso de querer transparecer quem eu não sou. Eu posso ser quem eu sou, e a confissão me traz essa liberdade. E por que eu devo confessar? Primeiro porque já vimos, é a obediência aos mandamentos recíprocos. Não temos como ser curados sem a confissão. Agora, como é que essa cura acontece? Como é que ela se materializa na minha vida e na sua vida? Te convido a olhar 3 aspectos que nos faz ou pode nos ajudar a fazer entender como é esse movimento de cura e transformação promovido pelo poder da confissão. Primeiro, a confissão ela é um exercício de humildade. Jesus fala em Mateus no capítulo 5, verso 8, felizes, bem-aventurados são os puros de coração, e ele diz que esses puros de coração verão a Deus. Muitos de nós talvez acham que a pureza significa estar sem pecado, o que não é uma verdade. Eu falei de Saul, mas ao mesmo tempo eu posso falar de Davi. Os dois têm a mesma origem. Saul era o menor da menor família, da menor tribo. Davi, um pequeno pastor de ovelhas. Os dois erguidos pelo Senhor e ungidos pelo Senhor como reis de Israel. Qual a diferença entre Saul e Davi? Saul se orgulhou e ergueu um altar em sua própria homenagem. E Davi, será que ele era diferente de Saul? Talvez o coração orgulhoso e vaidoso da mesma forma. A diferença é que Davi entendeu e o coração dele puro confessava diante de Deus a sua limitação e o seu pecado.
E mesmo sendo um adúltero, mesmo sendo um assassino, foi considerado pelo próprio Deus um homem segundo o seu coração. Então a pureza de coração nada mais é do que ser honesto diante de Deus, meus irmãos. Não só diante de Deus, mas diante das pessoas. Essa nossa forma, ou a minha forma, de chegar aqui, a primeira coisa é confessar o meu pecado, é dizer quem realmente eu sou. Meu irmão, isso aqui não é uma forma diferentona de querer me apresentar, não. Essa é a realidade de quem eu sou. Davi entendeu isso e todo o tempo ele confessava diante de Deus, era honesto diante de Deus, mas honesto também diante das pessoas. Sinceridade. Pureza, meus irmãos, não é estar sem pecado. Pureza é não esconder os seus pecados. E viver a pureza de coração é algo a ser buscado. Não fique achando que você vai acordar um dia e de repente vai sentir no coração o desejo de confessar seus pecados, de se reconhecer. Não, não é assim que vai acontecer. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. É a luta do espírito contra a carne. É a carne querendo me elevar. E eu tenho que dar voz ao espírito para me colocar no meu lugar. E a confissão, meus irmãos, é este instrumento libertador que me coloca nessa posição de humildade. Ela me faz reconhecer que em mim não há nada de bom. Ela me faz lembrar diariamente que só a graça do Senhor Jesus é que me sustenta. Que é a graça de Deus que me dá o fôlego de vida. Vivemos isso na pandemia, meus irmãos. Alguns queriam respirar e não conseguiam. Isso foi para mostrar, é Deus mostrando para o ser humano, nem respirar você é capaz de fazer se não for minha graça e o meu poder sobre a sua vida. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos impede de sermos fulminados diante de tamanha santidade. É ela que me faz me curvar diante da grandeza dEle. E a verdadeira humildade não tem a ver com o exterior. Não é sobre a minha origem. Muitos falam, não, eu sou humilde porque nasci em tal lugar, porque vim não sei da onde. Não é sobre ser rico ou ser pobre. Não é sobre o que fizeram contra mim. Não é sobre os meus traumas. Não é sobre a minha pobreza. Humildade, meus irmãos, é sobre a constatação de quem realmente eu sou. Quer saber se é humilde? Dá poder para essa pessoa. Você já recebeu o poder nas suas mãos? O que você fez com esse poder? Eu não estou falando aqui do poder financeiro ou do poder político, porque a gente fala sobre o poder, normalmente remete a essas coisas, uma posição grande, um cargo grande, mas Deus tem colocado nichos de poder na sua mão e na minha mão. Poder como marido, poder como esposa, poder como pai de família, poder dentro da sua empresa, no departamento que você lidera, poder no seu condomínio, das pessoas que trabalham para você. O que você tem feito quando Deus tem colocado esse poder nas suas mãos? Você como líder de GR, como você tem usado desse poder que Deus tem dado em tuas mãos, quanto líder de ministério? Porque fato é, meus irmãos, que rapidamente nós esquecemos de onde saímos. Rapidamente tendemos a esquecer quem realmente somos. Chegamos até com humildade na igreja de Jesus, reconhecendo alegremente a nossa natureza pecadora, como falei. Nos sentimos constrangidos e amados por sermos escolhidos, sem merecimento. Mas logo caímos na nossa arrogância, na vaidade, e nos entregamos às máscaras. Como se agora eu sou crente, não posso mais falar sobre pecado. O que vão pensar de mim? É a síndrome do aprendi logo no início da caminhada. Tem crente que só testemunha assim, né? Aprendi logo no início da caminhada. Parece que não tem pecado mais hoje. É o discípulo que já aprendeu tudo, que não erra mais.
não assume e não confessa mais os seus pecados. Outro motivo que nos faz adoecer pela falta de confissão, meus irmãos, é porque sem confissão não podemos orar uns pelos outros. Porque como é que eu vou saber a sua condição espiritual, emocional, se você não se revelar? Só podemos conhecer, meus irmãos, qualquer homem quando ele tem a coragem de se revelar. Como tem sido a sua partilha no GR, meu irmão? Tem sido apenas um exercício de interpretação das Escrituras, mostrando como você conhece, como sabe exercitar a hermenêutica ou a exegese? O que Tiago está nos dizendo aqui, meus irmãos, nesse confessar uns aos outros, o que ele está nos dizendo é o seguinte: a minha doença física, a sua doença física, ela pode ser vista aos olhos, mas só podemos saber pelo que se passa na sua alma, na sua mente, no seu coração, quando você mesmo confessa seu pecado ou sua necessidade. Agora, o exercício da confissão, ele é tão lindo, meus irmãos, que o maior beneficiário desse exercício sou eu mesmo. Por quê? Porque é um prestar de contas das minhas limitações, que me faz esse exercício contínuo e diário de saber exatamente quem eu sou. Que me faz compreender minhas limitações, que me faz olhar para elas de maneira honesta e sincera, e que me ajuda a tratar cada uma delas e receber ajuda daqueles que estão ao meu redor, para os quais eu confessei os meus pecados. Então a pergunta é essa: qual o seu pecado, meu irmão? Não fique pensando que essa é uma prática exclusiva daqueles que chegaram em estado grave, quase morrendo como eu, por conta dos vícios, por conta dos maus hábitos ou das compulsões. O viciado como eu chegou aqui no vício, por quê? Porque antes não sabia confessar o seu pecado. E eu sempre falo, o meu problema nunca foram as drogas, nunca foi a prostituição. O meu problema sempre foi e continua sendo o meu coração, a soberba, o orgulho, a autossuficiência, preguiça, procrastinação, julgamento, egoísmo, vaidade. Normalmente é esse coração que me leva à prática do pecado. Então o exercício, meus irmãos, é não ter medo de confessar, não ter medo de admitir o que eu fiz ou o que eu faço. Está preocupado com a sua reputação, meus irmãos? Está preocupado com a sua imagem? Jesus pagou um alto preço, meus irmãos. Ele não se envergonhou de ser lançado publicamente a tamanha humilhação para perdoar o meu e o seu pecado. Então não confessar, não ser honesto diante de Deus e daqueles que o Senhor coloca do meu lado, é olhar para esse sacrifício e dizer: Senhor, isso não valeu de nada, porque aquilo que Jesus fez foi para me perdoar e para te perdoar. Se eu não reconheço minhas limitações e os meus pecados, é dizer que esse sacrifício não é válido. E por que ter medo, meus irmãos? Jesus pagou publicamente, foi humilhado publicamente, foi envergonhado publicamente. E aqui fica o desafio de 1 João 4,18, o amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então por que temos medo de confessar uns aos outros? Porque talvez ainda não estejamos aperfeiçoados no amor. Ainda não entendemos que não precisamos de reputação, porque a reputação que vai ser nos dada é aquela promovida pelo poder de Deus nas nossas vidas, meu irmão, para que tudo que eu faça, que possa ser dada glória, seja dada glória ao Senhor e não a mim. Não entendemos ainda o amor de Deus por nós, por isso que tememos em confessar.
porque ainda somos pautados e desejosos do amor das pessoas. E é isso que o mundo nos ensina, a viver essa superficialidade, futilidades, mostrar para os outros o quê? Apenas o que eu faço de bom, apenas a melhor parte. E aí a gente senta numa mesa de jantar, ou ao redor da mesa para tomar um café, e fica se regozijando nas nossas conquistas, no que eu fiz de bom, no que eu conquistei, naquilo que eu tenho, naquilo que o outro tem. Fica um se regozijando pelo outro, para ser valorizado pelo outro. Sendo que o Senhor Jesus nos ensina lá em João 5, dos versos 41 a 44, eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês, disse o Senhor. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, diz o Senhor, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então, meus irmãos, refute a glória dos homens, ou se vier algum elogio, aponte para Jesus. Porque a verdade é essa: enquanto eu me pautar pelo amor humano, vou continuar adoecendo por dentro, vou continuar adoecendo-me emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, e não dando frutos no reino de Deus. A lógica do Evangelho é outra, meus irmãos, é o que está em 2 Coríntios 12, verso 9, mas ele me disse, Jesus falando para Paulo, minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, disse Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Jesus repouse sobre mim. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Esse é o desafio. Ninguém vai entender. Ninguém vai te entender. Mas o poder de Jesus vai discernir e vai transformar a sua confissão em algo poderoso, precioso e maravilhoso, que vai abençoar a vida daqueles que irão ouvir. O objetivo da confissão é trazer cura, mas ao mesmo tempo ser cura para os outros. É ser um curador ferido, como diz Henry Nouwen. Mas para isso é necessário exercitar esse outro lado da confissão, o de ouvir, o de escutar, o de orar um pelo outro. Essa semana passei por lutas. Liguei até para o pastor confessando os meus pecados aí. Não é o padre não, mas é o bispo. Então eu liguei e fui confessar. Por quê? Me decepcionei, me frustrei com algumas pessoas em relação a alguns compromissos que eu estava tendo, e fiquei nessa posição, ai meu Deus, por que fizeram isso comigo? Eu não merecia isso. Aí o Senhor Jesus olha para mim, saia dessa posição aí, cara, saia. Está frustrado por quê? Se está frustrado é porque colocou o coração onde não devia. Se está decepcionado é porque está esperando honra de homens. Sai dessa posição, Dário. Sai desse lugar. Fui lá, confessei para minha esposa, confessei para outros perto de mim, confessei no meu grupo de relacionamento, e como isso é poderoso, meus irmãos. Porque ao mesmo tempo que transforma o meu coração, me faz entender que nada sou, e que eu preciso continuar dependendo da graça do Senhor Jesus, isso abençoa aqueles que estão ouvindo. Como isso é poderoso. Então quero te fazer um convite. Agora, nesse momento, eu falei que vocês iam fazer o culto comigo aqui. Você orou por alguém que estava do seu lado, não foi? Então agora, estamos entre irmãos, meus irmãos. Estamos na igreja de Jesus, não precisamos temer. Te convido a um exercício rápido. Tem algo no seu coração que você ainda não confessou para ninguém, que gostaria de confessar nesse momento? Deus vai te dar a oportunidade. Vamos fazer esse exercício agora? Sei que é desafiador, mas estamos no corpo de Cristo. Vamos exercitar aqui antes de sair, para sair daqui praticando.
Amém? É possível? Estou pedindo demais? Está todo mundo olhando aí, travado na cadeira. Não quero constranger ninguém. Mas tem algo aí, talvez, que aconteceu na sua semana, que você já colocou diante de Deus. Que você sabe que Deus perdoou, mas que de repente a sua confissão agora para o seu irmão vai ser útil para ele, vai ser bênção na vida dele. Vamos lá? Vou dar aí 1 minutinho para você. Quem não quiser, fica aí. Pode ficar sentado, me olhando, orando. Amém. Glória a Deus. O exercício prático é a mutualidade sendo vivida na prática. Por que esperar sair daqui? Vai, olha aí para o lado. Fale com teu irmão. Abençoe ele com a sua vida. Aleluia. De repente é a esposa mesmo, né? A esposa aí, talvez não confessou um pecado aí para ela ainda. Aproveita a oportunidade. Aleluia. É o movimento santo, é o burburinho santo. Não é a fofoca, é a confissão. Glória a Deus. Amém? Quem se sentiu mais aliviado um pouco aí? Glória a Deus, glória a Deus. Não é, é terapêutico, mas não é terapia, viu? É terapêutico sim, porque emocionalmente é comprovado que o poder da partilha, o poder da confissão. Mas aqui, meus irmãos, a confissão, ela tem o objetivo para além do emocional, para além do físico. Ela tem um objetivo espiritual, é trazer cura para a alma, é trazer cura para a minha mente, para a minha vida e para o seu coração. Amém? Estamos de volta? Amém. Está de volta, diz amém aí, glória a Deus, aleluia. As doenças do momento são essas, meus irmãos, as doenças emocionais. E elas têm levado as pessoas a esse definhamento, destruição de relacionamentos. Como disse o pastor aqui, o número cada vez mais elevado de cânceres, de úlceras, suicídios, depressão, traumas, mal súbitos. Quantos casamentos e famílias quebradas, meus irmãos? Tudo isso causado pelo quê? Pela prisão dos sentimentos. Por não falar, por não abrir. Pesquisa do Ministério da Previdência Social saiu semana passada, essa semana agora. Mais de 470 mil afastamentos do trabalho por conta de transtornos emocionais. Só no ano passado. Isso a gente está falando do registro oficial. Mas quantos que não têm trabalho, ou que trabalham na informalidade, ou que são empreendedores, mas que estão sofrendo e padecendo do mesmo mal? As igrejas estão adoecidas, meus irmãos. Líderes religiosos e pastores estão doentes. Doentes porque não confessam os seus pecados. Se o líder não confessa, a igreja também adoece. Se o líder não confessa, o povo também adoece. É só lermos aí, quem está na cronologia, já vamos entrar no livro dos reis, o quanto a assolação do pecado na vida do líder destrói toda uma nação, todo um povo. E é por isso, meus irmãos, que eu não posso deixar de apontar para aquilo que o Espírito Santo tem feito aqui nessa comunidade, a cada segunda-feira. Celebrando restauração. Pessoas têm experimentado, meus irmãos, assim como eu, da liberdade que só o poder de Jesus é capaz de dar.
O que acontece aqui nas segundas-feiras, meus irmãos, remonta aos episódios da época em que Jesus viveu entre nós, na época dos evangelhos. E o que era? Pessoas reunidas aos pés de Cristo, se derramando na presença dele. Nosso pastor Armando, ele sempre brinca, dizendo que a segunda-feira aqui é um consultório a céu aberto. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando pecadores se reúnem, na sua condição pecadora, reconhecendo os seus pecados, os céus se abrem. É isso que acontece. Como já lemos, um coração contrito, um coração arrependido, move o Senhor. E qual é a dinâmica aqui a cada segunda-feira? Pessoas sentam em grupo e o Espírito Santo faz o seu papel, levando o coração de cada um que está presente nessa roda de partilha a praticar a confissão dos seus pecados. Ou seja, é a palavra de Deus sendo vivida na prática. Arrependei-vos, é o que diz a palavra de Deus. Confessem os seus pecados uns aos outros, é o que diz a palavra de Deus. E o que acontece aqui é exatamente isso. E quando um faz, meus irmãos, o Espírito Santo leva todos os outros a fazerem. E a gente continua praticando a palavra. Ou seja, eu confesso, eu me arrependo e eu não resisto ao mover do Espírito e também faço a mesma coisa. E Deus vai fazendo a sua obra. Deus vai fazendo a sua restauração. Por isso o nome é celebrando a restauração, celebrando o poder de Deus na vida daqueles que se submetem. Mas a verdade é que isso não é para ser vivido só aqui na segunda-feira. Você já prestou atenção que todo encontro dessa comunidade no final tem uma roda de partilha? Porque esse é o objetivo, meus irmãos. É a gente ouvir a palavra de Deus, a gente ouvir a instrução do Espírito Santo, mas sair decidido a fazer diferente, confessando o meu pecado, confessando o seu pecado e buscando cura. E o mundo já descobriu isso. Nos ambientes corporativos isso está acontecendo, meus irmãos, em todo lugar. As corporações estão entendendo o poder que há na partilha, o poder que há em compartilhar na saúde mental e emocional das pessoas. Mas aqui nessa igreja, aqui nessa comunidade, nós vamos além, porque a confissão não é um ato de reconhecimento de que Deus existe e de que o amor dele por mim é infinito, poderoso e gracioso. E a partilha é sincera, a confissão profunda, ela nos coloca nessa posição de humildade, ela nos iguala, ela nos ajuda a nos colocar no nosso devido lugar e nos ajuda a carregar os fardos uns dos outros. E aqui a gente entra no segundo ponto da dinâmica do poder da confissão. É porque a confissão, ela promove conexão, meus irmãos. Em dezembro passado agora, meu filho foi chamado pela escolinha dele para participar de um campeonato de futebol. E a gente vai, realizar o sonho da criança, o sonho do pai também. Aproveitamos e viajamos de férias, Foi lindo, foi precioso, eu, minha esposa e as crianças. E a gente vivendo naquele lugar, observando as pessoas que estavam ao nosso redor. E Senhor, o Senhor nos tirou de Fortaleza só para olhar para isso tudo e fazer de conta que nada está acontecendo, E é incrível o mover de Deus. Aí o Senhor nos conecta com uma família. E a gente senta com essa família, sai para almoçar, senta com eles e começa ali a fazer o quê? Confessar. Comecei a confessar, a falar da minha vida, da minha história, de onde Jesus me tirou, das coisas que eu fazia, mas do perdão que eu encontrei na pessoa de Jesus, por confessar os meus pecados. E quando a gente olha, está o casal com os olhos em lágrimas, impactados por aquele mover de Deus naquele momento. Ali eles abrem a vida dele, testemunham ali um pouco da história deles, e a conexão se formou. Hoje estão no nosso grupo de relacionamento. Hoje estão participando, e é incrível, meus irmãos.
Algumas pessoas vêm e a gente orienta, faz isso, faz aquilo, tem um ministério, tem um A2, tem o CR Casais, tem não sei o quê. Meus irmãos, esse casal, essa família entrou, quando a gente menos espera, eles foram com, não, já me inscrevi no grupo de passos, não, eu estou indo para o CR toda segunda-feira, eu quero ir para o CR, estou fazendo parte do grupo de relacionamento, já me inscrevi no integração. Ou seja, é o poder de Deus que faz o mover e a transformação, e eu preciso apenas confessar, preciso apenas me permitir me conectar com aqueles que o Senhor coloca ao meu redor. Então o processo de cura ocorre também por meio dessas conexões. E o grupo de relacionamento é esse local, onde queremos que você esteja. Se você não está ainda no grupo de relacionamento, te desafiamos a viver essa verdade. Mas a verdade do GR, ou do grupo de relacionamento, não é trazer o modelo do mundo para dentro da igreja. Ou seja, não é o modelo da chamada válvula de escape, de relacionamentos pautados pela superficialidade, ou seja, egos que se alimentam, onde eu sou avaliado pelo que eu tenho ou pelo que eu faço, onde eu sou avaliado pelos meus títulos, pelas minhas capacidades, ou pelo meu conhecimento teológico. Atenta, IBC. Não há mais espaço para esse tipo de comportamento nos nossos grupos de relacionamento. Esse modelo é ultrapassado. O modelo do professor, o modelo do mestre, isso já passou. Um dia desse um irmão mandou uma mensagem para mim, Dário, eu queria que você participasse do meu GR para dar uma palavra. Até hoje ele está esperando a resposta. Por quê, meus irmãos? Porque nós não temos mais a necessidade do professor. Sabe por quê? Porque essa comunidade, ela está vivendo aquilo que o profeta Jeremias profetizou lá em Jeremias 31, 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E olha o que diz aqui. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Está aí, meus irmãos, essa é a profecia que nos revela a verdade de hoje da nova aliança. O Espírito Santo já habita em mim e já habita em você. Então o que a gente precisa é deixar o Espírito Santo falar na boca de cada um, com o Espírito Santo nos levando a confessar os nossos pecados e cuidando uns dos outros para sermos curados. Essa é a mensagem da nova aliança, para mim e para você. Então, meu irmão, no seu grupo de relacionamento, deixa o homem partilhar, deixa a mulher partilhar. Deixa ele expressar aquilo que Deus tem falado ao seu coração, sem julgamento. Se o irmão está confessando o pecado, meus irmãos, pode ter certeza que o objetivo da palavra de Deus foi alcançado. Se o objetivo da palavra de Deus não é me fazer reconhecer os meus caminhos errados, é para quê? Então não precisa de complemento, não precisa de reforço. Jesus nos desafia a prestarmos contas uns aos outros sem nos tornarmos juízes. Não julguem para que vocês não sejam julgados, é o que está escrito em Mateus 7:1. E a gente precisa aprender a desenvolver uma cultura da graça, cientes que a bênção de Deus chega a nós não por merecimento ou pelo nosso desempenho, que é o que está escrito em Tito, no capítulo 2, versos 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Esse ambiente acolhedor, meus irmãos, de confissão, de graça, ele é fundamental. Porque quando eu não presto conta daquilo que tenho feito, e como eu tenho caminhado,
Quando eu vivo o isolamento, eu acabo caindo nas mesmas práticas do povo de Israel, que depois de viver todos os milagres de Deus no deserto, quando entra na terra prometida e Deus dizima as nações ao seu redor, logo em seguida, cada um estava fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. É o que está escrito em Juízes 21 e 25. Entenda aqui, vir aos cultos no domingo, servir na igreja, participar de um grupo de relacionamento, não é sinônimo de viver relacionamentos profundos. É possível se esconder nesses ambientes. Então a partilha, ela não pode ser um exercício de emitir opinião, de ler a palavra de Deus e apontar para o pecado da humanidade, do mundo. Essa sociedade, esse mundo pecador, esse governo de esquerda, esse povo maldito. Partilha é algo profundo, a confissão é algo que brota no meu coração, porque confronta o meu caráter corrompido com a santidade poderosa de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 14:7, nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre também apenas para si. Ou seja, a minha vida e a sua vida importa para aqueles que estão ao nosso redor. O meu pecado confessado, ele abençoa o outro pecador que ouve, pois confronta também o seu coração, mas ao mesmo tempo dá a ele o entendimento de quem eu sou, daquilo que estou vivendo, e eu posso, nessa interação e nessa conexão, viver essa reciprocidade santa. Então a minha vida, a minha caminhada, seja o meu crescimento ou seja o meu fracasso, tudo pode redundar em edificação para aqueles que caminham comigo. Família, amigos ou irmãos da nossa comunidade. Até porque, meus irmãos, nenhuma decisão que tomamos, ela será independente ao ponto de não trazer consequências a outros, e o efeito disso será profundo, quer seja de maneira negativa, quer seja de maneira positiva. Aleluia. Glória a Deus. Então a confissão, ela promove essa conexão, porque ela é essa via de mão dupla. A exortação de uns aos outros, meus irmãos, nem sempre é um confronto direto. A confissão, ela tem esse efeito também. E ao mesmo tempo, a confissão, ela permite que o outro me conheça profundamente e acompanhe a minha jornada de restauração. E nesse movimento da confissão, há um movimento poderoso também, porque há um confronto sem julgamento. Porque quando eu confesso os meus pecados para alguém de forma genuína, há uma identificação e um convencimento do outro também pelo erro. Então a confissão, ela ajuda quem escuta a se arrepender e a também confessar. Por isso ela pode me livrar dos meus erros, mas pode abençoar a vida do outro para que ele não erre também. Salmo 139, versos 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, minha conduta, algo te ofende e dirige-me pelo caminho certo. Esse é o poder da confissão. E quando eu confesso, eu posso viver essa verdade, porque quem caminha comigo vai ter total liberdade de ser usado por Deus ao ouvir minha confissão para me orientar, para me acolher, para me abraçar e para me ajudar a mudar e a permanecer nessa caminhada. E o mapa, meus irmãos, é esse exercício da confissão. O mapa, meus irmãos, foi algo não instituído, mas algo iluminado pelo Espírito Santo de Deus para a nossa liderança, para nos apontar, para ser algo libertador e não algo que nos aprisione. Porque o mapa é o quê? O M de meditação, o que Deus falou comigo. E muitas vezes eu quero fazer desse momento um momento de exegese, de hermenêutica, e fazer traduções sobre o que está escrito naquela palavra, mas no aspecto relacional às vezes se torna isso raso e de pouca profundidade. Por quê? Porque eu não me coloco diante desse contexto.
não tem essência. Mas o problema é que muitas vezes a gente gosta disso. A gente gosta de ouvir as explanações sobre as Escrituras, gosta de admirar quem sabe, e quem fala gosta também de ser admirado. A gente gosta de um guru, meus irmãos, essa que é a verdade. A gente ama beber em fonte alheia. Eu vou dar um exemplo do que significa isso, tá? É meio nojento, mas segura aí a onda, tá? No final das contas, quando o estudioso abre a boca para ensinar, o que ele está fazendo é o seguinte: ele pega a palavra de Deus, ele bota na sua boca e começa a mastigar. Começa a mastigar, começa a mastigar, começa a mastigar. Mas não é para ele está falando para o outro. Aí ele pega e cospe o que ele mastigou e abre a boca do outro e ó, come. E o dependente vai e come da comida sem sabor e sem nutrientes. No final do dia, tanto o estudioso quanto o dependente está sem se alimentar direito. É a dificuldade de falar na primeira pessoa, é a dificuldade de se colocar nesse papel de pecador, é a mania de achar que quando alguém confessa é preciso uma palavra, é preciso um complemento, é preciso eu me colocar na vida daquele irmão de maneira arrogante e egoísta. Numa roda de partilha, meus irmãos, em primeira instância, o que eu preciso é emprestar os meus ouvidos e a minha atenção e acolher aquele que está falando, aquele que está partilhando. Aí sim, olhando isso de forma profunda e verdadeira, me colocando diante de Deus nessa meditação, eu vou conseguir extrair algo prático e poderoso e precioso para a minha vida e usufruir dessa ferramenta tão linda que é o mapa, que traz essa conexão entre quem está partilhando e aquele que está ouvindo, para que os dois saiam abençoados e com o coração restaurado para a glória de Deus. Sair do isolamento, meus irmãos. Precisamos sair do isolamento e não termos medo de viver essa verdade. Relacionamentos profundos, confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. E por último, meus irmãos, o benefício da confissão no meu processo de restauração é porque a confissão me ajuda a anunciar a salvação. No Salmo 40, versos 1 a 3, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A boa notícia, meus irmãos, é essa. Não está na minha força, não está na nossa força, não tem a ver com a minha capacidade de convencimento, não tem a ver com a realização dos meus planos e dos meus sonhos. A confissão de pecados é esse mover do Espírito, que traz o convencimento ao pecador da sua condição pecadora. Então, por muitas vezes eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero me tornar um expert nas Escrituras, mas eu esqueço que essa própria Escritura é o quê? É a história de homens e mulheres, famílias e nações pecadoras, que reconheceram a sua natureza pecadora, e ao confessar publicamente isso, elevaram e proclamaram salvação aonde estavam. É essa a verdade do Evangelho, meus irmãos. Quando eu esqueço essa verdade das minhas limitações, é como tratar a minha vida como se o poder da transformação fosse algo que estivesse nas minhas mãos. O que o Senhor nos chama a fazer, meus irmãos, é revelar esse passado. O passado vivido, distante de Deus,
ele não é para ser escondido, ele não é para ser esquecido, ele é para ser confessado, para ser tratado. E ao mesmo tempo, quando eu trato, o Senhor vai me perdoando, o Senhor vai me transformando, e ao mesmo tempo eu vou anunciando nessa transformação a graça e o poder de Jesus. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. É o que está escrito no Salmo 40, versos 9 e 10. Não podemos ficar refém do pastor ou do pregador para evangelizar. Se dependêssemos disso, meus irmãos, essa verdade não tinha chegado até nós. Então o desafio que Deus coloca no meu e no seu coração hoje é não ter medo de compartilhar a minha história e a sua história, para ela ser um processo de confissão que leva à salvação do perdido. Confessar para proclamar é prestar contas para as pessoas de quem realmente eu sou. E se algo de bom tem acontecido comigo, se algo de bom sai da minha boca ou das minhas ações, é porque o Senhor Jesus está fazendo uma obra poderosa. Gente se conecta com gente e não com uma caricatura de crente, meus irmãos. Caricatura de crente, perdão. Às vezes a gente adquire esse linguar evangeliquez, essa forma de falar, um vocabulário desconectado totalmente da realidade. Mas confessar para proclamar é falar da minha história, é revelar sem medo de onde eu vim, de onde Jesus me resgatou. Às vezes a gente pensa que proclamar o evangelho é apenas pregar. E geralmente quem prega, ou na maioria das vezes que prega, não se coloca nas suas próprias pregações, é sempre para o outro. É como se nada tivesse acontecido na sua vida a ponto de ter um testemunho. Mas como falei, meus irmãos, o que nos inspira é essa palavra. E o que torna essa palavra tão linda, senão as histórias de homens, mulheres, famílias e nações, e um povo sendo cuidado, tratado, restaurado, amado e justificado por Deus. Essa é a história da salvação. Então você fala dos homens da Bíblia, mas não consegue falar da sua história com Deus. É incoerente isso. Deus não parou de agir quando essa escritura foi finalizada. Mas ela aponta para o poder de Deus, para os milagres que acontecem e continuarão acontecendo ainda hoje. E as pessoas precisam ver isso se materializando, meus irmãos. E a confissão da minha vida, de como eu era e agora de como eu estou, é a verdade que vai trazer luz a esses milagres que ainda acontecem hoje, para a glória de Deus. As pessoas precisam conhecer essa verdade. As pessoas precisam conhecer o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Se eu não revelo, meus irmãos, eu posso fazer aquilo que os fariseus estavam fazendo na época de Jesus, e que Jesus falou para todos que estavam ouvindo. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo só para movê-los. Então o desafio hoje para mim e para você é estar preparado para uma vida de confissão. A banda pode subir, meus irmãos. Confessar como esse exercício de humildade. Ou seja, não ter medo de revelar quem eu sou, me colocar no mesmo patamar daqueles que estão me ouvindo, para alcançar restauração e cura para a minha vida. Confessar para me conectar com outros, para que outros entendam que eu preciso deles e eles precisam de mim nesse processo de humildade, de confissão e de reconhecimento que em mim não há força para continuar. E a confissão com esse objetivo de apontar para a pessoa de Jesus, para revelar quem eu sou, quem eu era,
o que eu fiz, o que eu sou capaz de fazer, e se algo de bom está acontecendo na minha vida e na minha história hoje, é porque o poder de Jesus está sendo manifestado, a graça dele está alcançando o meu coração, e a gente pode levar, e eu posso levar, dessa salvação e dessa novidade de vida por onde eu andar. Então esse é o convite, meus irmãos, estamos apenas iniciando essa série do uns aos outros. Senhor Deus tem algo precioso para mim e para você ao longo das próximas semanas. Mas que tal sair daqui hoje diferente, decidido, sem ter medo, entendendo que é a graça de Jesus que transforma o meu coração pecador, e para isso eu preciso assumir essa condição pecadora. Eu preciso me colocar na posição de quem realmente eu sou, para que a graça de Deus possa fazer a sua obra. Não temer, saber que a igreja de Jesus é esse lugar seguro, é esse local onde eu posso abrir o meu coração, ser conhecido como realmente eu sou, para ser ajudado, para ser acolhido, para ser amado. E essa verdade, meus irmãos, vivida no nosso meio, em unidade, em conexão uns com os outros, em conexão com o Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, agindo em nós e através de nós, é que o mundo vai olhar e vai observar e vai entender que há algo diferente acontecendo naquele lugar. E aí a gente vai proclamar e anunciar tão grande salvação que há na pessoa de Jesus. Então o desafio para nós crentes em Cristo Jesus é sair do local do medo, é sair da insegurança e começar a abrir o coração sem medo para alcançar cura, transformação e restauração. Agora o desafio também talvez seja para você que está aqui essa noite e nunca tomou uma decisão por Jesus. Então o Senhor Jesus também te chama a confessar. Talvez Deus tenha te cercado ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, dos últimos dias. Tem te colocado no meio da comunidade santa e você tem visto o agir e o poder da transformação que Deus tem operado no meio da sua igreja. E hoje Deus está te dando a oportunidade de poder participar de tudo isso, de poder viver isso de forma plena e poderosa. Mas para isso há uma decisão a ser tomada, há uma confissão a ser feita. É confessar publicamente que deseja nesse momento entregar a sua vida, o seu coração, seus sonhos, planos e vontades para esse Jesus poderoso. Então, diante de tudo que você ouviu hoje, meu irmão, ou diante de tudo o que Deus tem feito já na sua vida nos últimos tempos, o desafio é você tomar essa decisão por Jesus. E eu quero dar essa oportunidade a você. Tem alguém no nosso meio que, diante da palavra de Deus e do convencimento que só o Espírito Santo traz, quer entregar sua vida a Jesus hoje? Pode levantar sua mão onde você estiver. Aleluia. Glória a Deus. Abrace o irmão, se ele quiser pode trazer ele aqui para a gente orar por ele aqui na frente. Mais alguém no nosso meio, meus irmãos? Mais alguém entendendo do poder de Jesus para entregar sua vida, sua mente, o seu coração aos cuidados desse Deus e poder viver de forma poderosa essa unidade da igreja de Jesus, de poder ter lugar seguro para confessar seus pecados, abrir sua vida, ser acolhido, ser amado e ser cuidado. Mais alguém no nosso meio? Sei que não é fácil, não é simples, mas Jesus não se envergonhou. Publicamente Ele se entregou por mim e por você. E hoje te convida a publicamente aceitar esse sacrifício e viver uma vida nova, aqui e agora, e uma vida eterna na presença dEle. Mais alguém? Amém, glória a Deus. E se essa mensagem, meus irmãos, alcançou o seu coração, o Senhor te convida também a ficar de pé e ter uma nova resolução
diante desse mecanismo tão poderoso que é nos ensinado na palavra de Deus, que é a mutualidade santa. Se Deus falou ao seu coração, de que a verdade da confissão pode trazer cura, e que hoje você sai daqui decidido a viver de uma forma diferente nesse aspecto, fique de pé também, coloque diante de Deus essa decisão, para que Deus continue a promover restauração e cura na sua vida, no seu casamento, na sua família, para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Te adoramos, Senhor, pela oportunidade de vivermos de forma tão preciosa, Senhor, momentos como esse, Pai, onde há festa no céu porque um pecador se arrepende, porque a tua igreja se reúne, Pai, e o teu Espírito Santo é capaz de convencer, Senhor Deus, para viver um processo diferente de transformação e restauração para a sua glória. Te pedimos, Pai, por esse amado irmão aqui que entregou sua vida a Jesus, que o Senhor faça essa obra poderosa na sua vida, que a partir de hoje ele tenha um local seguro, onde vai ser acolhido, amado, onde vai poder abrir a sua vida e o seu coração, e caminhar em restauração para a glória do teu nome. Confirma, Senhor Deus, no seu coração essa decisão, como também confirme no coração desses amados irmãos que se colocaram de pé a viver, Senhor Deus, o melhor plano, o plano que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a mutualidade, a reciprocidade, a confissão de pecados que traz cura e restauração para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, Pai, nesse momento. Abençoa a tua igreja durante essa semana. Que a gente viva verdadeiramente, Senhor Deus, essa mutualidade santa. E se permita ser moldado, restaurado e ser usado pelo poder do teu Espírito para a transformação do nosso caráter e abençoar a vida daqueles que caminham conosco. Glórias ao teu nome, Pai. Te agradecemos por essa tarde e noite. Te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada.